Quer ter sucesso como criador de conteúdo? Quer ter sucesso dentro do YouTube? Consuma conteúdo sobre o YouTube. Isso aqui não é uma propaganda sobre esse canal aqui não, beleza? Tudo bem que se aplica um pouco, mas eu quero trazer para vocês aqui de onde foi que eu tirei esse insight, né? Do porquê que eu tô falando que para você ter sucesso dentro do YouTube, você tem que consumir conteúdo sobre o YouTube. E atenção novamente, eu não tô falando para você consumir YouTube, porque dentro do YouTube tem muitas coisas, né? Conteúdo sobre tudo no mundo. Mas se você quer ser um criador de conteúdo, se você quer ter sucesso como criador de conteúdo dentro do YouTube, ou seja lá em qualquer outra plataforma, você tem que consumir conteúdo sobre o YouTube, sobre as outras plataformas, sobre como ser um criador de conteúdo. E isso também não se resume só à criação de conteúdo. Isso se resume praticamente em tudo na sua vida. Se você parar para prestar atenção, você vai ver que muito do que você faz, muito das coisas que você está pensando naquele momento, tem relação com o que você está consumindo na internet, ou seja lá onde for, em revista, seja lá o que for. Então, digamos que você é viciado em futebol, você conversa muito sobre futebol e tal, pode parar para prestar atenção que você sempre está consumindo conteúdo sobre futebol. E aquilo, você gosta de futebol, você conversa sobre futebol, você consome conteúdo sobre futebol. E isso vai virando um ciclo, e esse ciclo vai só aumentando cada vez mais e reafirmando que você gosta de futebol e que você consome futebol. Da mesma maneira, sei lá, você que gosta de cozinhar, você que gosta de comer comidas diferentes, né? Você pode prestar atenção que você está sempre também consumindo conteúdo sobre comida, sobre fazer novos pratos. Só que normalmente a gente meio que é levado pelas ondas, né? A gente normalmente não escolhe o que é que a gente está consumindo para poder ter uma melhora de vida, digamos assim, né? Chegar onde a gente quer chegar. Não, normalmente a gente vai vendo o que tá vendo e a vida vai levando e deixa a vida me levar. Mas em alguns momentos da minha vida, eu percebi que naquele momento X, em que eu estava escutando e lendo muito e consumindo muito conteúdo, por exemplo, sobre questão financeira, naquele momento, naquele período em específico que eu estava consumindo muito sobre questão financeira, eu estava muito mais ligado nisso, eu conseguia fazer as coisas que eu queria fazer em relação à questão financeira, eu estava ligado naquilo. E quando eu não estava consumindo sobre isso, eu tava nem aí pra questão financeira. Eu gastava o que tinha que gastar e acabou-se. E essa mesma coisa também se aplica a outro momento, por exemplo, quando eu tava consumindo muito sobre academia. Consumindo dietas. Então, sempre ou mais, naquele momento que eu tava consumindo muito sobre aquilo, eu conseguia colocar em prática, ir pra academia, colocar em prática dieta. E quando eu não estava consumindo, eu acabava saindo um pouco do foco. E chegando no exemplo do YouTube, que foi onde eu tirei um insight para gravar esse vídeo, porque eu já tinha essa noção na minha cabeça, mas ela veio muito forte ontem, quando eu tava tendo um problema para gravar, assim, tipo, eu tava conseguindo gravar só o mínimo do mínimo, muito pouco, assim, pro que eu quero fazer, né? Mas então eu vi uma live lá do Marcos Lemos, que talvez muitos de vocês conheçam aí, que ele fala sobre criar conteúdo dentro do YouTube, né? E fazia um tempo que eu não assistia. Normalmente eu sempre acompanhava as lives dele, né? Por mais que a live dele seja só respondendo perguntas e tenha sempre as mesmas perguntas, né? Uma hora ou outra que muda. Mas eu sempre assisti e não entendia por que eu assistia, sendo que a maioria são as mesmas perguntas, né? Então ontem do nada eu cliquei de novo para assistir, e assistindo a live do Marcos Lemos, ficou só vindo ideia da minha cabeça de criar conteúdo, do que criar, de novos conteúdos. Me dava um ânimo para criar o conteúdo. Eu quase ligava a cama e ia gravar na mesma hora que eu tava assistindo isso, já era quase tarde da noite. Então veio um insight na minha cabeça, me trazendo todas as memórias desses outros momentos que eu falei para você em relação à questão financeira, em relação a fitness, né, a saúde, e agora em relação ao YouTube. E eu não sei se tem um livro sobre isso, tem uma teoria sobre isso, galera, mas é comprovadamente comprovado, pelo menos por mim, talvez vocês já tenham tido experiência parecida, né? E faz todo sentido, né? Se você consome muito de alguma coisa, você vai acabar sendo levado para aquela coisa. Por exemplo, eu evito muito hoje consumir notícias negativas, aqueles jornais que passam muito acidente, muito não sei o que, muita morte, notícias sobre política também, para eu não estar preocupado muito com isso. Eu vejo só o mínimo do mínimo que eu preciso, que eu acho que eu preciso, né? E tento focar todo o meu tempo para assistir, ou quando eu não estiver assistindo algum entretenimento, literalmente, né? Tipo uma série, algo nesse sentido assim. Eu tento focar todo o meu tempo para assistir coisas que vão me trazer algum benefício, como, por exemplo, assistir pessoas que ensinam a como criar conteúdo. E, novamente, trazendo para vocês aqui. No caso
sobre o YouTube, né, falando pra você que quer ter sucesso dentro do YouTube, quer ter sucesso em outras plataformas, não é você assistir aquela plataforma ou assistir o YouTube, é assistir criadores de conteúdo que falam sobre como criar conteúdo no YouTube. Uma excelente indicação que eu posso fazer pra vocês aqui é assistir essas lives do Marcos Lemos. Por quê? São lives longas, né? Duram normalmente umas 2 horas cada live que ele faz. Toda hora é pergunta atrás de pergunta de pessoas. Então você que às vezes não acompanha muito, não estuda muito sobre isso, você vai levar muitas lives aí até você achar que tá ouvindo muita pergunta repetitiva. E mesmo quando você achar que tá ouvindo perguntas repetitivas, ainda assim vai valer a pena, ainda assim você vai conseguir assistir. Porque se isso é um trabalho para você, se isso é uma coisa que você quer fazer, que você tá fazendo e você gosta daquilo, você não cansa de ouvir falar sobre isso. Então, mesmo sendo as mesmas perguntas, eu não consigo cansar de ouvir as lives do Marcos. E além de você aprender muito sobre o YouTube, que você vai aprender nessas lives, vem também o benefício de você estar consumindo o YouTube. E quando você está consumindo esse conteúdo que ensina sobre o YouTube, pode ter certeza que vai ser meio que inconscientemente, você vai produzir mais e melhor. Pode ter certeza. E para além do YouTube, você também pode levar essa estratégia para onde você quiser, né? Digamos que você quer ter mais sucesso aí em concurso, vai ver vídeos sobre quem já passou em concurso. Não necessariamente só estudar em si, né? Às vezes outros vídeos, outras pessoas, outras experiências de quem passou em concurso vai ajudar você. Por exemplo, uma pessoa que tem uma estratégia melhor sobre como passar, como estudar para concurso. Então, quanto mais você assistir aquilo, mais aquilo vai entrar dentro de você. A mesma coisa serve para a questão financeira, para a questão de saúde. Mas nesse caso aqui também tem um adendo. Por exemplo, na questão financeira. É interessante você assistir vídeos sobre isso para que você consiga melhorar o seu controle financeiro, como você gasta seu dinheiro? Obviamente que sim, né? Mas digamos que você está numa situação que você não tem dinheiro nenhum. Faz sentido você estudar sobre o financeiro, sobre controle financeiro, sendo que você não tem dinheiro nenhum? Pra mim, não. Pelo menos não que você gaste muito tempo com isso. Talvez pouco tempo com isso. Mas se você tá nessa situação onde você tá precisando gerar dinheiro, eu acredito que o seu foco maior deveria ser assistir conteúdos sobre como você vai gerar dinheiro, seja lá como for, seja com criação de conteúdo ou seja lá com qualquer que seja sua profissão ou como você vai gerar dinheiro. Depois que você conseguiu gerar dinheiro, aí beleza, você tem que obrigatoriamente reservar boa parte do seu tempo ali para estudar, para ver vídeos sobre conteúdo financeiro, beleza? Tô trazendo esse exemplo aqui só para vocês entenderem. Outro exemplo poderia ser, sei lá, você não tem tempo, zero tempo para fazer qualquer atividade física ou qualquer coisa nesse sentido. Faz sentido você assistir conteúdo sobre isso? Pra mim não, pelo menos não gastar muito tempo sobre isso. Pouco tempo, tranquilo, mas não focar todo o seu esforço ali. Quando uma hora você conseguir tempo para fazer isso, aí tranquilo. É altamente necessário que você assista esse tipo de vídeo. Captou a ideia, jovem gafanhoto? E se você quer ser criador de conteúdo, quer ter mais sucesso aí criando os seus conteúdos, quer ter mais visualizações nos seus vídeos curtos, link aí na descrição do meu treinamento, o segredo dos vídeos curtos, beleza? Nesse treinamento eu ensino o meu próprio método de viralização de vídeos curtos, onde no meu outro canal, que eu acho que a maioria de vocês conhecem aí, o Momentos Épicos, eu tenho milhões de visualizações todos os meses. Tranquilo? Vou ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!